Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Não vou... Todo mundo já ouviu falar de Jó aqui? A história de Jó? Já é bastante conhecido. Eu não vou falar sobre Jó aqui não, mas eu vou usar essa fala de Satanás, né? Falar a fala de Satanás aqui para pregar. O que Satanás disse? Ele falou assim: um homem é capaz de dar tudo pela sua vida. E é verdade. E ele não mentiu. Um homem sem Deus, um homem caído, ele faz de tudo pela sua própria vida. Sabe? Tudo que ele faz é por si mesmo. Ele vive uma vida centrada nas suas vontades. Um homem, ele não abre mão da sua vida por nada. Essa é a verdade. Nós, distantes de Deus, nós, sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos capazes de fazer tudo pelas nossas próprias vidas, pelos nossos interesses, o nosso querer, o nosso sonho, as nossas vontades. E muitas das vezes, nós, quando viemos para Jesus, nós não entregamos a nossa vida totalmente para Ele. Sabe? Nós entregamos uma parte, nós entregamos parcialmente para Jesus. Eu tenho uma experiência minha de vida, que eu não sei se algum de vocês era assim, mas eu pensava dessa maneira. Quando eu chegava, por exemplo, eu tirava uma manhã como essa aqui, para adorar a Deus, para me orar, para me ler a Bíblia, para me poder passar o meu tempo com Deus, um tempo de qualidade com Deus. Aí depois que acabava esse tempo, eu ficava satisfeito. Eu ficava assim, ó, que benção, né? Dever cumprido. Eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que buscar a Deus, então já fiz. Então agora eu vou viver minha vida. Vou assistir uma série, vou ver um filme, vou jogar um jogo aqui. Eu ficava nisso. Já fiz, meu dever já está cumprido, já entreguei a minha adoração a Deus, já entreguei minha oferta de sacrifício a Deus. Hoje eu já orei bastante a Deus, então já tive o meu tempo com Deus, já tive o meu devocional com Deus hoje, então agora eu vou viver um pouquinho, vou fazer algo para mim. E cara, eu acho que isso é normal. Eu não sei se é só comigo, mas eu sempre tive esse pensamento que eu tinha que pelo menos entregar uma parte do meu dia para Deus. Eu tinha que pelo menos separar uma parte do meu dia para entregar a Deus. E eu sempre carreguei isso comigo. Eu entregava essa parte do meu dia a Deus. E o problema não é isso. O problema não é o secreto. O problema não é o seu devocional. O problema não é você entregar uma parte totalmente para Deus. O problema é o que você faz depois disso. O problema não é 1, 2 horas que você entrega para Deus. O problema é as outras 22 horas. O que você tem feito com ela? Aonde você tem gastado o resto do seu tempo? Porque nós achamos muitas das vezes que servir a Deus é isso. Você bate ponto. Deus, hoje já fiz a minha oração pela manhã, meu devocional. Eu separei um momento aqui para me ler a Bíblia. Eu recebi uma revelação top. Hoje à noite eu tenho culto. É meu tempo. Meu tempo com Deus, então, ok, Deus, minha parte está feita. Meu momento de conversar com o Senhor, já era. Agora eu vou viver minha vida. E cara, esse é o problema. Sabe, o problema não é quando nós estamos na presença de Deus. O problema não é quando nós estamos num ambiente propício à presença de Deus. O problema é quando nós saímos desse ambiente. Porque, cara, nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus. Nós adoramos como nunca. Nós adoramos a Deus como nunca. Mas como nós saímos desse ambiente, nós vemos como se nunca tivesse conhecido a Deus. Adoramos a Deus como nunca nesse ambiente, mas quando saímos do ambiente, nós vivemos como se nunca tivesse conhecido a Deus. Esse é o problema. Esse é o problema das nossas vidas. Sabe, quando eu fui chamado para ministrar, antes de ser chamado, quando saiu o tema, Deus, eu falei, fui lá, dei uma pesquisada no tema, né? Falei, a gente tem que andar preparado, né? Porque se for chamado, já sei mais ou menos o que eu vou ministrar. Já fui, arrumei lá mais ou menos, falei, acho que é isso. Mas quando eu fui chamado, Deus ele colocou isso no meu coração. Sabe, Deus ele tem colocado isso no meu coração nos últimos dias. E viver uma vida totalmente para a glória de Deus. Sabe, viver uma vida totalmente para a glória de Deus. Não é só um momento no culto, não é só um momento de adoração no seu secreto, é no seu serviço, é na sua casa, é onde você estiver, cara. Nós temos que viver para glorificar a Deus. As nossas atitudes, as nossas palavras, sabe, tudo o que nós temos que fazer tem que ser para glorificar o nome de Deus.
Mas a verdade é que nós não fazemos isso. A verdade é que nós estamos aqui, glorificamos a Deus, nos entregamos ao máximo, mas quando saímos desse ambiente, nós vivemos para nós mesmos. Sabe, eu não estou falando sobre você viver no pecado. Você está aqui e você sai e vai para o pecado. Não. Estou falando sobre a sua vida. Aqui você é totalmente de Deus. Aqui você se entrega totalmente para Deus. Mas quando você sai desse ambiente, você vive só para você. Você não pensa em Deus, você só quer correr atrás da sua própria vida. Você só quer correr atrás das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses, atrás dos seus próprios sonhos. E é isso que Deus quer, sabe? Pessoas radicais. Pessoas radicais são aquelas que estão dispostas a entregar tudo. Sonhos, desejos, vontades, serviços, o que for, o que Deus pedir, sabe? Se for para glorificar o nome dele, cara, que nós possamos entregar tudo. E assim seremos verdadeiramente radicais. Sabe, o nosso objetivo aqui é glorificar o nome de Deus nessa terra. O objetivo nosso aqui é glorificar o nome de Deus. Sabe, quando eu falo glorificar o nome de Deus, muitas das vezes a gente pensa assim: ser grandes pregadores, ser grandes evangelistas, missionários que vão para o mundo, falar da palavra de Deus. Mas talvez não. Talvez você vai glorificar Deus só no seu trabalho. Eu sempre falo isso. Talvez nós vamos glorificar Deus somente na nossa casa. Talvez você não foi chamado para andar o mundo. Talvez você não foi chamado para evangelizar para as nações. Talvez você não foi chamado para ser um pastor. Mas você foi chamado para ser um pai de família. E cuidar do seu filho, para que ele cresça nos caminhos de Deus. Talvez você foi chamado para ser uma dona de casa. Cuidar da sua família. Amar a sua família. Dar suporte para o seu marido. Sabe? Talvez você foi chamado só para ser uma pessoa comum. A gente tem que parar de achar que ser radical, que ser uma pessoa de Deus, é ser alguém que vai fazer obras extraordinárias, que vai trazer um avivamento, sabe? Nós temos que começar a trazer isso para a nossa vida. Pessoas comuns também são pessoas que glorificam o nome de Deus. Não é só aquelas pessoas que vão para o mundo inteiro, que vão agradar o coração de Deus, sabe? Talvez você, sendo uma pessoa qualquer, talvez nós, sendo pessoas comuns no nosso serviço, nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Deus. E é isso que Deus quer, que nós viemos viver radicalmente, a ponto de tudo que nós fizermos seja para glorificar o nome dele. Que nós possamos viver de uma maneira radical, que todas as nossas atitudes não venham ser pensando em nós mesmos, mas pensando em Jesus. Tem uma frase de John Piper, eu vou ler ela aqui, que eu achei ela muito interessante. As únicas pessoas que prestam pro aqui e agora, são aquelas tão radicalmente focadas nas coisas celestiais que estão livres deste mundo. As únicas pessoas que prestam pro aqui e agora, são aquelas tão radicalmente focadas nas coisas celestiais que estão livres deste mundo. Mas muitas das vezes nós somos ao contrário. Nós estamos focados nas coisas deste mundo. Nós estamos vivendo para conquistar coisas nesse mundo. Nós estamos vivendo para poder, sabe, receber as coisas aqui. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós abrimos mão de tudo e focamos naquilo que é celestial, para que o nome dele seja glorificado. É isso que é ser radical. É você abrir mão de tudo mesmo. É você não ser apegado a mais nada. Não é que você não venha ter nada, mas é que você não tenha apego a mais nada. É que quando você vive, quando você se entrega, quando você está vivendo a sua vida, que seja tudo para glorificar a Deus. E esse é o problema. Esse é o problema que Deus está falando no nosso coração, porque o problema talvez não seja nos cultos. O problema talvez não seja nos nossos momentos, nos nossos devocionais, no momento que nós oramos para separar com Deus. O problema nosso talvez tenha sido fora dele. Seja quando nós saímos desse ambiente. Seja quando nós paramos de orar, quando nós paramos de adorar. Porque tem até uma passagem lá em o profeta Amós, né, que Deus traz a revelação para ele. E Deus fala com o povo de Israel. Deus fala com o povo de Israel, fala que o povo de Israel, eles trazem as melhores ofertas, todas as manhãs eles trazem os cereais para adoração a Deus. Eles eram pessoas devotas a isso. Mas no próximo capítulo, Deus fala: afasta de mim, povo de Israel, eu não ouço a oração de vocês, eu não quero ouvir os cânticos de vocês. Por quê? É porque eles fizeram uma adoração ruim? É porque eles não estavam tão intensos naquele momento? Não. É porque a Bíblia também diz que aquele povo, eles não eram justos. Eles faziam o melhor deles talvez no templo, mas fora do templo eram pessoas injustas.
Eles não honravam, eles não faziam as coisas para os pobres, eles desprezavam os pobres, eles eram injustos, eles condenavam os irmãos, sabe? Não era sobre o que eles faziam dentro do templo, mas era o que eles faziam fora. Sabe? Deus ele não vai deixar de ouvir a sua oração porque você não está sendo intenso aqui, mas talvez o problema seja o que você tem vivido lá fora. Talvez tenha sido como você tem vivido lá no mundo. Talvez o problema não seja aqui, não seja no momento do culto, não seja na sua devocional. O problema tem sido na sua vida pessoal. Porque muitas das vezes nós pensamos dessa maneira. Eu falo por mim, porque muitas das vezes eu pensava assim, que eu estava bom, porque eu entregava uma boa oração, eu entregava um bom tempo para Deus, eu me separava para Deus. Eu falava, Deus, eu estou ótimo, eu estou uma bênção. Eu saio do ambiente e falo assim, agora eu vou viver um cadinho. Para mim. E cara, Deus ele não quer isso. Ele quer que nós vivemos totalmente para Ele. Ele quer que nós o glorifiquemos em tudo. E tem uma passagem lá em Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Alguém lê para mim? Colossenses 3, 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Glória a Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês estão ocultas juntamente com Cristo em Deus. O problema é esse, é nós entender que nós já morremos. Muitos de nós às vezes não entendeu que está morto. A Bíblia diz que quando nós fomos batizados, nós morremos com Cristo Jesus. E nos ressuscitamos em uma nova vida. Mas nós não entendemos que nós estamos mortos. Nós não entendemos que nós não temos mais vontade, que nós não temos mais desejos. Sabe? Morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto é morto. E nós morremos. Nós morremos para as nossas vidas. Então você não pode mais viver uma vida que seja para o seu próprio agrado. Se você se diz de Cristo, se você se diz ter nascido de novo, você não deve mais viver uma vida que seja para você mesmo. Você tem que aprender a viver uma nova vida. Sabe, o problema é que nós queremos uma vida onde nós seremos honrados aqui na terra, onde nós iremos conquistar, iremos crescer, ser glorificados aqui nessa terra. Mas o que Paulo diz? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Não é sobre essa vida, é sobre a vida futura. É lá que nós iremos desfrutar de tudo. Aqui nós não temos mais vontade. Aqui nós não podemos ter mais desejos. Aqui nós não podemos andar segundo as nossas próprias vontades. Aqui nós temos que viver para glorificar a Cristo. Quando nós aprendemos a viver uma vida centrada nisso, aí nós seremos pessoas verdadeiramente radicais. Quando nós aprendemos, cara, a fazer tudo para Deus, aí nós vamos ser pessoas totalmente radicais. Sabe? Deus ele tem falado isso no meu coração e todo dia que eu chego no meu serviço, eu faço essa oração para Deus. Eu falo, Deus, eu não sei de que maneira, mas se o Senhor quer que eu te glorifique nesse lugar, eu não sei como, mas me usa. Sabe? Faça da minha vida uma maneira onde as pessoas possam te glorificar, possam te enxergar. Sabe, eu sei que eu sou falho. Sabe, eu sei que eu estou no processo e eu vou continuar nesse processo. A gente nunca vai ser perfeito. Mas, cara, a intenção, o desejo no coração, cara, a gente tem que queimar por isso. A gente tem que desejar viver uma vida que glorifique a Deus. A gente tem que fazer essa oração todos os dias. Sabe, a gente tem que parar para analisar onde a gente estiver, cara. No serviço, eu estou vivendo uma vida que glorifica a Deus? No seu serviço, você está vivendo uma vida que glorifica a Deus ou que escandaliza Ele? Sabe, na sua casa, com a sua família, as suas atitudes glorificam a Deus?
ou não? Ou você desonra a Deus? Sabe? A gente tem que passar a analisar a nossa vida para ver se o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, glorifica a Deus. Sabe? Se deixa Ele feliz, se deixa Ele alegre. Se as pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão ver Deus em nós. Eu acho bastante interessante a vida de Estevão. Quem já ouviu falar de Estevão aqui? Levanta a mão. Estevão. Alguém sabe dizer para que Estevão ele foi chamado? Quem sabe dizer? Fala, negão. É diácono, acho que é diácono. Diácono mesmo, né? Porque havia uns problemas lá na igreja. Estava havendo alguns problemas na igreja, onde as pessoas estavam distribuindo os alimentos e algumas viúvas de alguma cidade lá elas estavam sem receber, estavam mal distribuídos. Então as pessoas começaram a murmurar, as pessoas começaram a falar que estava errado. E começaram a surgir essas murmurações. Então o que os apóstolos falaram assim, cara? Olha, nós já temos muito o que fazer. Nós temos que pregar o evangelho, nós não podemos parar. Então nós vamos levante 7 homens de Deus que vão cuidar dessas causas. De poder alimentar o povo, de poder servir o povo. E a Bíblia diz que um desses homens era Estevão. Estevão ele foi levantado com esse propósito. Sabe qual que é o interessante de Estevão? Ele prega, ele está pregando. Ele não foi chamado para ser um missionário, para ser um apóstolo. Ele foi chamado para ser um diácono, mas ele estava pregando. Todo mundo sabe que quando Estevão estava pregando ali, ele volta lá no Antigo Testamento, ele volta lá em Abraão, e ele começa a falar para o povo a história dos profetas, de como Deus estava falando de Jesus o tempo todo, sabe? Um dos resumos mais bonitos que tem, um dos resumos mais profundos que tem, e Estevão falando. E aquelas pessoas, elas não receberam a pregação de Estevão. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles tamparam os ouvidos, começaram a ranger os dentes e depois apedrejaram ele. Sabe? Não há relato nenhum de nenhuma alma convertida, de nenhuma alma ganha naquela pregação de Estevão. Mas a Bíblia diz que quando eles olhavam para Estevão, o rosto dele brilhava como de um anjo. A Bíblia diz que aquele cara era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o próprio Estevão, ele vê Jesus. Ele vê os céus abertos, Jesus em pé, olhando para ele. Sabe? Cara, Estevão era um homem de Deus. Mas o que? Ele fez uma grande pregação. Pedro, quando ele pregou, a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Acho que foi 3.000 mesmo, né? Né? Numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas vieram a Jesus. E Estevão também, numa pregação dele. Nenhuma alma se converteram. Isso é só para a gente ter uma noção. Talvez a gente não foi chamado para dar resultados. A gente não foi chamado para dar resultados. Muitos irão, muitos serão como Pedro. Muitos, quando pegarem o microfone, quando forem pregar, a unção vai se manifestar. Muitas pessoas vão vir até Jesus. Muitos vão evangelizar, vão para as nações, vão ganhar muitas almas. Mas talvez muitos não vão dar resultados em números. Como Estevão não deu. Ele fez uma pregação e tudo que ele ganhou foi apedrejamento. Então, cara, uma vida que glorifica a Deus, ela não está baseada em resultados. Mas a gente sabe que Estevão era um homem de Deus, porque ele esteve disposto a morrer por Jesus. A Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, as palavras de Estevão, elas foram semelhantes de Jesus. Sabe? Ele falou assim, Deus, receba o meu espírito. Ele não ficou indignado, ele não ficou com raiva porque não deu resultado, porque as pessoas não se converteram. Sabe? Ele falou assim, Deus, perdoa eles. Que o Senhor possa ser perdoados. Por quê? Porque aquele homem entendia que tudo que ele estava fazendo ali era para glorificar a Deus. E nós temos que entender isso. Que tudo que nós vamos fazer é para glorificar a Deus. Não faça pensando em resultados. Não faça pensando que as pessoas vão te aplaudir, vão te honrar. Faça pensando, eu estou fazendo para glorificar a Deus. Amém? Eu estou terminando aqui, gente. Versículo 17, em Colossenses 3. Alguém lê para mim?
tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeça a Deus. Amém. E tudo que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo. Versículo 23 e 24 também. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E Paulo diz: vocês não servem homem, vocês não servem as pessoas, vocês servem a Cristo, o Senhor. É a Ele que vocês servem. Então tudo que vocês fazem aqui nessa terra não são para as pessoas, são para Jesus. Talvez os outros no mundo, quando eles façam alguma coisa, seja para agradar as pessoas ou para agradar a si próprio. Mas nós não. Tudo que nós façamos, tudo que nós faz é para agradar Jesus. Tudo que nós vamos fazer, tudo que está no nosso coração tem que ser para agradar a Cristo. Então quando você está no seu serviço, porque aqui para trás Paulo ele fala sobre os deveres do cristão. Ele fala sobre os esposos, fala sobre as esposas, sobre os maridos, fala sobre os filhos, sobre os pais, fala sobre os servos, fala sobre os patrões, ele fala sobre tudo. Que você deve ser um bom servo, um bom filho. Acho que todo mundo conhece essas passagens. E que Paulo fala assim, cara, não façam, quando vocês estão no seu trabalho, não trabalhe para poder agradar o seu patrão. Sabe, não faça como se você estivesse fazendo para ele. Porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para Cristo. Então, cara, no nosso serviço, cara, sabe, trabalhe como se você estivesse fazendo para Jesus. Porque, cara, talvez aqui no culto, talvez aqui, nós estamos tão intensos. Nós entregamos tudo para Deus porque nós sabemos que é para Deus. Nós sabemos que é para Jesus. Nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui é para Jesus, então nós fazemos o nosso melhor. Mas talvez lá no mundo nós somos pessoas relaxadas, que fazemos tudo mais ou menos. Porque a gente pensa que é para os outros. O povo do mundo eles fazem para os outros. Mas para nós não. Nós somos diferentes. Nós não temos vidas. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Até as coisas mais simples. Até as coisas mais banais. Coisas que, cara, não tem importância nenhuma. Não é feita, cara, para agradar outros ou a nós mesmos. Tem que ser feita para agradar a Deus. Então nós temos que começar a viver uma vida mais intensa. Não nos cultos, não nos seus momentos devocionais, mas na sua vida, no seu dia a dia. Você tem que começar a viver para Cristo. É isso que Cristo espera de nós. Que nós vivemos uma vida que vai glorificar Ele em tudo. Em tudo. Em tudo. Amém? A palavra que eu queria dar era só isso. É meio curto, eu queria que vocês ficassem